O milionário surpreende ao dar mais que sobras ao menino mendigo negro que pedia. São Paulo fervia naquela tarde abafada. O sol castigava a Avenida Paulista, que pulsava com carros, gente apressada e uma fome silenciosa. No meio do luxo enfumaçado do restaurante Bela Vista, um garoto magro, vestido com sobras de roupas sujas, tremia ao olhar fixamente para as mesas imponentes. Era Nico, um menino de rua, olhos negros cheios de medo e esperança, mãos nervosas que mal conheciam o prazer de uma refeição quente. Ele empurrou a porta atrás da soleira reluzente, sentiu o ar gelado bater no rosto rachado pela vida. Com voz trêmula, pediu uma tigela de sopa. O garçom arregalou os olhos, cochichos atravessavam o salão. Um mendigo? Aqui? Murmúrios se misturavam ao tilintar dos talheres. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do canto da sala, Arthur Vasconcelos, empresário milionário e homem enigmático, levantou-se, com um olhar que parecia carregar o peso de segredos e perdas profundas, um rosto marcado por uma dor que ninguém via. Ao invés de simplesmente jogar as sobras do seu prato para Nico, ele caminhou até o menino, parou diante dele e, para surpresa geral, disse numa voz baixa, firme e quase gentil demais para aquele ambiente: "Venha comigo." O silêncio congelou. As bocas se abriram. Arthur, aquele homem inatingível, atormentado pela perda cruel do irmão quando ainda era criança, tocava agora a vida de Nico. Não com migalhas, mas com um convite para existir num mundo que o garoto só via da calçada. No calor sufocante do restaurante 5 estrelas, a cena parecia um filme esquisito. Arthur não deu esmola, não fez cena, agiu. Convidou Nico para sair das sombras e entrar na luz que ele mesmo temia. Mas nem todo mundo ficou feliz. Lorena, a namorada elegante e ciumenta, observava com olhos desconfiados. "Você não acha que está exagerando? Um menino como ele vai bagunçar tudo." As palavras dela criaram uma tempestade silenciosa, uma tensão palpável no ar perfumado. A insegurança de Lorena contrastava com a esperança bruta nos olhos de Nico. O primeiro dia de escola para o garoto foi um choque. Tudo era estranho. Barulhos desconhecidos, rostos que não mostravam empatia, cadernos e regras. Um universo tão distante que fazia o peito do menino apertar, o nó na garganta crescer, o medo ser quase sufocante. Mas ele tentava, por Arthur, por ele mesmo, porque nunca fora uma opção fugir. Mal sabia Nico que sombras do seu passado estavam se aproximando a passos largos. Homens duros e frios, ligados ao seu pai biológico, Renato, esperavam no escuro. Vingança os guiava. Vingança e ressentimento. Uma noite, tudo virou caos. Eles entraram. Rápidos, brutais, sem aviso. Nico foi arrancado do mundo que começava a conhecer. Suas mãos tremiam. O coração batia descompassado. Arthur recebeu a notícia como um soco no estômago. Havia risos e conversas na mansão. Sons que antes preenchiam o vazio, agora sombrios e mortos. Ele não hesitou. Voltou-se para Caio, o jardineiro fiel, que sempre viu além do milionário implacável e descobriu um homem vulnerável, que exposto a tudo para salvar Nico. Mas segredos antigos, dolorosos, começaram a vir à tona. Histórias escondidas atrás da fachada rica de Arthur e do silêncio desesperado de Nico ameaçavam destruir o que tentavam construir. Podem eles formar uma família? Existe salvação quando o passado grita tão alto?
O telefone toca. O coração do milionário dispara. O sequestro. A angústia explode. No palco da vida, o confronto final está chegando. E nada será como antes. O que vai acontecer? Arthur vai conseguir salvar Nico a tempo? Ou o menino vai se perder para sempre nas sombras de uma vingança antiga e cruel? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur hesitou. A voz fria do sequestrador ecoava em sua mente. O telefone quase escorregou de suas mãos, mas ele se forçou a ouvir. Se você quer o garoto de volta, venha até o armazém no centro, à meia-noite, e venha sozinho. O queixo de Arthur se contraiu. Ele não tinha escolha. Nico precisava dele. Enquanto decidia o que fazer, o tempo parecia desvanecer. Ele afundou na cadeira. A pressão no peito foi insuportável. Uma onda de sentimentos o invadiu e ele se lembrou das esperanças de Nico, as promessas que fez ao menino. Eu vou salvar você. Eu vou proteger você. Ele sussurrou para si mesmo. Mas como? Àquela altura, Lorena, ainda abalada, entrou na sala. Seu olhar flutuava entre preocupações e desdém. Arthur, por favor, o que aconteceu? A voz dela era quase um sussurro, mas carregava um peso imenso. Não pode usar os seus contatos? A polícia? Não é um milionário? Você pode. Chega, Lorena. Ele se levantou abruptamente, fazendo a cadeira ranger. Os murmúrios dos convidados se intensificaram, e os olhares julgadores se fixaram nele. Você não entende. Isso não é sobre dinheiro ou influência. É sobre salvar uma vida. Lorena se virou, a expressão dela mudou. E você acha que trazer um menino da rua para dentro da sua vida não irá bagunçar as coisas? Olhe ao redor, Arthur. Você realmente está preparado para isso? Um silêncio pesado assombrou o ambiente. A indignação dela se misturou à raiva dele. Arthur queria gritar, mas ele também se sentia completamente perdido. No entanto, antes que pudesse responder, o telefone vibrou novamente. Era uma mensagem. Estamos observando você. Um passo errado e o garoto paga. A palavra observando gelou seu sangue. Ele olhou para Lorena, seus olhos encontrando os dela. E uma mistura de dúvida e lealdade estava prestes a ser abalada. Ela não era apenas uma espectadora nessa situação. Um lampejo de medo atravessou o olhar dela, mas algo mais estava sendo revelado. Arthur, a voz de Lorena parecia distante. Talvez você devesse considerar. Ela hesitou, a tensão no ar se espessou. Talvez o que está acontecendo não seja tão simples como você pensa. Como assim? Ele a encarou, necessidade de respostas inflamando sua voz. Enquanto isso, os gritos disfarçados de segredos se acumulavam entre eles. Algo não estava certo, e o mundo de Arthur estava prestes a desmoronar novamente. Eu nunca quis que você soubesse isso, mas eu conheço alguém. Alguém que pode estar ligado a tudo isso, disse ela, a respiração apressada. E se eu te disser que esse homem que sequestrou o Nico pode ser de alguma forma
relacionado a mim? A revelação pendia entre eles, como uma lâmina afiada. O coração de Arthur acelerou. Ele estava convencido de que, ao se deixar entrar na vida de Nico, seu destino seria redimido. Mas agora, a pessoa que deveria ser seu apoio criava uma sombra de dúvida. Você está dizendo que você sabe quem ele é? Arthur perguntou, a amargura picando sua voz. A expressão de Lorena tornou-se estranha, um misto de culpa e resistência. Sim e não. Eu não sabia que você estaria envolvido desse jeito. As palavras dela cortavam mais do que qualquer faca. Cada sílaba revelava novas fissuras entre eles. O mundo que parecia finalmente encontrar sentido agora desmoronava sob o peso de mentiras e segredos obscuros. As sirenes da polícia começaram a soar ao fundo, mas isso parecia distante. O tempo agora estava apenas entre eles, um momento carregado de revelações que poderiam destruir tudo. Arthur sentiu um nó na garganta, a consciência pesando como aço. Você me traiu, Lorena? Você sabia o que estava acontecendo e não me contou? Sua voz estava tremendo. As cordas da confiança estavam rompendo a cada segundo. Ela mordeu o lábio, a fragilidade dela exposta, e Arthur percebeu. Tudo o que ele acreditava ser simples agora era um enorme labirinto de enganos. O que mais ele não sabia? O relógio marcava quase meia-noite. O que havia começado com um gesto de bondade, agora se tornava uma corrida contra o tempo. E ele estava prestes a confrontar não apenas os sequestradores, mas também a verdade que poderia destruir seus sonhos de família, antes mesmo que fossem construídos. Eu vou atrás de você, Nico, independente do que você me dizia, ele prometeu. Mas no fundo, se perguntava, quem é Lorena realmente? E o que mais está escondido nas sombras? Um estalo ressoou, como se a própria noite estivesse respondendo. A hora da verdade estava chegando. Arthur encarou Lorena, o coração disparando. O que mais ela escondia? A tensão entre eles era como uma corda prestes a quebrar. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, o telefone vibrou na mesa novamente. Ele pegou rapidamente e encarou a tela. Era um vídeo. Se você quer ver o garoto de volta, preste atenção. A imagem se apagou e uma nova começou a girar na tela. Eram tomadas de um armazém, cheio de relíquias e objetos desgastados. No fundo, Nico estava amarrado a uma cadeira, com os olhos arregalados de medo. Arthur, por favor, me ajuda! O grito do menino fez o peito dele apertar. Porém, a voz do sequestrador interrompeu. Nico se acha muito esperto, mas ele não sabe que a verdadeira traição vem de quem está perto de você. 3 anos atrás, ele destruiu algo muito valioso para nós. Tem que me trazer a verdade sobre ele. Arthur franziu a testa, confuso. O que Nico tinha a ver com isso? A voz do homem era fria, como um gélido aviso. Mas o que mais o chocou foi a expressão no rosto de Lorena. Ela estava pálida, quase em choque. Algo dentro dela estremeceu. Lorena, o que você sabe? Arthur quase gritou, a frustração crescendo. Ele se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Era a hora de descobrir. A namorada hesitou, mordeu o lábio e olhou para o chão. Arthur, não é simples. Eu só soube a verdade sobre o passado dele há pouco tempo. E não queria que você soubesse. Ela quase sussurrou. Que verdade? Ele a pressionou, a respiração rápida. O telefone continuava vibrando, mas a realidade deles agora parecia mais urgente. Cada segundo contava. Ele, Nico, não é apenas um.
Menino de rua. Ele é o filho de Renato, seu pai biológico. As palavras saíram como um balde de água fria, e o mundo de Arthur parou. O filho que foi dado como desaparecido. Arthur ficou em silêncio, a mente tentando processar a avalanche de informações. A conexão com seu passado, a razão para a dor que se entalava entre eles, tudo o que acreditava estar construindo estava desmoronando à sua volta. Como você sabe disso? O que mais está ocultando? Bateu a mão na mesa. Eu li alguns documentos antigos, coisas da família, gente próxima. E então, descobri que Renato tinha um filho em uma relação que todos queriam esquecer. Quando ele morreu, Nico ficou sem proteção. E agora, alguém está buscando por ele. Não consigo explicar tudo, mas há muito mais do que você imagina. O olhar de Lorena parecia uma mistura de culpa e urgência. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Se tudo isso fosse verdade, ele havia sido puxado para um jogo que nunca quis ser parte. O fato de que Lorena tivesse escondido isso dele se tornava cada vez mais doloroso. Você sabia e não me contou? Por que não me avisou antes? A voz dele tremia, as emoções borbulhando. A expressão de Lorena mudou, como se ela estivesse diante de um precipício. Eu tinha medo de te perder, mas agora isso pode afetar nossa vida. O sequestrador, ele não está apenas atrás de Nico. Ele pode vir atrás de você também. Eu não posso deixar que isso aconteça. A urgência em seu tom era palpável, mas algo a mais foi acidentalmente revelado, como uma sombra atravessando a luz. O que mais você sabe? Nesse exato momento, o telefone apitou uma última vez. Arthur olhou e viu uma nova mensagem que entrelaçava verdades e mentiras. Amanhã, nós sabemos o que fazer. Traga o garoto e entre no nosso plano, ou será você quem pagará o preço. O que estava acontecendo? Enquanto a mente dele girava descontrolada, o que mais estava escondido atrás de suas certezas? Como ele poderia proteger Nico, agora que as linhas entre passado e presente estavam tão emaranhadas? Lorena, o sequestrador, o passado. Tudo parecia desmoronar, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Arthur respirou fundo. Era uma corrida contra o tempo e a verdade. O que mais dentro dele precisava ser revelado? O destino de Nico e sua vida podiam estar mais conectados do que ele jamais imaginou. Ele não sabia se poderia confiar em Lorena novamente, mas precisava agir, e agir rápido. Arthur encarou Lorena, o coração disparando. O que mais ela escondia? A tensão entre eles era como uma corda prestes a quebrar. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, o telefone vibrou na mesa novamente. Ele pegou rapidamente e encarou a tela. Era um vídeo. Se você quer ver o garoto de volta, preste atenção. A imagem se apagou e uma nova começou a girar na tela. Eram tomadas de um armazém, cheio de relíquias e objetos desgastados. No fundo, Nico estava amarrado a uma cadeira, com os olhos arregalados de medo. Arthur, por favor, me ajuda! O grito do menino fez o peito dele apertar. Porém, a voz do sequestrador interrompeu. Nico se acha muito esperto, mas ele não sabe que a verdadeira traição vem de quem está perto de você. 3 anos atrás, ele destruiu algo muito valioso para nós. Tem que me trazer a verdade sobre ele. Arthur franziu a testa, confuso. O que Nico tinha a ver com isso? A voz do homem era fria, como um gélido aviso. Mas o que mais o chocou foi a expressão no rosto de Lorena. Ela estava pálida, quase em choque. Algo dentro dela estremeceu. Lorena, o que você sabe? Arthur quase gritou, a frustração crescendo. Ele se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Era a hora de descobrir. A namorada hesitou,
mordeu o lábio e olhou para o chão. Arthur, não é simples. Eu só soube a verdade sobre o passado dele há pouco tempo. E não queria que você soubesse. Ela quase sussurrou. Que verdade? Ele a pressionou, a respiração rápida. O telefone continuava vibrando, mas a realidade deles agora parecia mais urgente. Cada segundo contava. Ele, Nico, não é apenas um menino de rua. Ele é o filho de Renato, seu pai biológico. As palavras saíram como um balde de água fria. E o mundo de Arthur parou. O filho que foi dado como desaparecido. Arthur ficou em silêncio, a mente tentando processar a avalanche de informações. A conexão com seu passado, a razão para a dor que se entalava entre eles. Tudo o que acreditava estar construindo estava desmoronando à sua volta. Como você sabe disso? O que mais está ocultando? Bateu a mão na mesa. Eu li alguns documentos antigos, coisas da família, gente próxima. E então descobri que Renato tinha um filho em uma relação que todos queriam esquecer. Quando ele morreu, Nico ficou sem proteção. E agora alguém está buscando por ele. Não consigo explicar tudo, mas há muito mais do que você imagina. O olhar de Lorena parecia uma mistura de culpa ou urgência. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Se tudo isso fosse verdade, ele havia sido puxado para um jogo que nunca quis ser parte. O fato de que Lorena tivesse escondido isso dele se tornava cada vez mais doloroso. Você sabia e não me contou? Por que não me avisou antes? A voz dele tremia, as emoções borbulhando. A expressão de Lorena mudou, como se ela estivesse diante de um precipício. Eu tinha medo de te perder. Mas agora, isso pode afetar nossa vida. O sequestrador, ele não está apenas atrás de Nico. Ele pode vir atrás de você também. Eu não posso deixar que isso aconteça. A urgência em seu tom era palpável, mas algo a mais foi acidentalmente revelado, como uma sombra atravessando a luz. O que mais você sabe? Nesse exato momento, o telefone apitou uma última vez. Arthur olhou e viu uma nova mensagem que entrelaçava verdades e mentiras. Amanhã, nós sabemos o que fazer. Traga. O garoto ia entrar no nosso plano ou será você quem pagará o preço? Mas então, a luz da sala começou a piscar. Uma pressão estranha deixava o ar pesado. Um som distante começou a aumentar. Um ruído que parecia vindo de dentro da casa. Arthur e Lorena pararam, a adrenalina subindo. Arthur, o que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Um estalo alto soou, quase como se uma porta tivesse sido arrombada. Antes que Arthur pudesse responder, a porta da sala se abriu com força, e um grupo de homens armados entrou, rosto coberto, e um deles segurava Nico, claramente assustado. O rapaz ficou paralisado ao vê-los. O coração de Arthur parou. Tudo parecia uma tempestade. Soltem ele! Arthur gritou, mas as armas apontadas para eles o calaram. Você, Arthur Vasconcelos, tem uma dívida para pagar. A voz do líder dos sequestradores era profunda e controlada. E sua namorada, ela foi uma surpresa que não esperávamos. Você nunca deveria ter se envolvido com ela. Lorena ficou sem palavras, um olhar horrorizado estampado no rosto. Mas o choque não acabou ali. Diga a ele, Lorena. Diga a verdade. O sequestrador virou-se para ela, e Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. O olhar de Lorena se transformou. Em vez de medo, havia uma determinação, como se ela estivesse finalmente pronta para revelar tudo. Arthur, eu sou mais do que você pensa. Eu sou filha de Renato. As palavras dela cortaram o ar.
A revelação ecoou em sua mente. Lorena era irmã de Nico. O que isso significava para ele? Em um instante, a dinâmica entre eles mudou. Arthur não só tinha que salvar Nico, mas agora ele tinha que entender que a mulher que amava era parte de tudo. Isso, meus Deus, o que você quer dizer? Ele ficou paralisado, as peças de um quebra-cabeça horrível caindo. Nós temos um legado, Arthur. E não é só sobre o que Renato fez ou deixou. É sobre a verdade que todos esconderam e que você precisa saber para garantir o futuro de Nico. Arthur mal conseguia processar a confusão. Os sequestradores não estavam ali apenas para Nico. Eles estavam atrás de uma verdade muito maior. E talvez ali, no meio do caos e das armas, estava a chave para salvar a vida de todos. O tempo estava se esgotando, e atrás daquelas revelações havia uma sensação sombria de que não poderia haver saída. O que mais estava escondido? A noite se tornava uma escuridão sufocante, e Arthur se viu em uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Nico, mas para descobrir se o que ele pensava ser amor, de fato, era uma armadilha mortal. Arthur ficou paralisado, os olhos fixos em Lorena. A revelação dela ecoava em sua mente como uma explosão. Ela era filha de Renato, irmã de Nico, e tudo o que ele achava que compreendia desmoronava em um instante. Como assim? Você é irmã dele? Os sequestradores se entreolharam, um sorriso torto se formando no rosto do líder. Olha só, que bela surpresa! Família reencontrada. Isso torna tudo mais interessante. Nico começou a chorar. O pavor em seu olhar se misturava à confusão. Lorena, você não pode ser... Ele mal conseguia terminar a frase. A dor e o medo engasgados na garganta. Não é a hora para isso! Arthur gritou, mas o caos se instalava. Ele sentiu o calor subir pelo pescoço, a adrenalina explotando em seu corpo. O grito do menino ecoava no ar, e o mundo que ele conhecia ficava distorcido. Estamos aqui por um motivo, e não é apenas para levar o garoto, o sequestrador disse, seus olhos brilhando com uma malícia insuportável. O verdadeiro legado que Renato deixou é muito mais poderoso do que vocês imaginam. O que ele quis dizer com isso? Arthur olhou para Lorena, buscando respostas que pareciam escapar. Me explique, por favor. Eu não tinha certeza, mas Renato, ele era parte de algo maior, algo que envolvia dinheiro, influência e pessoas perigosas. Lorena murmurou, o medo estampado em seu rosto. E agora, parece que essas pessoas querem o que é deles, e Nico é a chave. Arthur sentiu um frio na barriga. Então, o menino não era apenas um garoto de rua. Ele era um alvo, um ativo em um jogo que ele nunca quis jogar. Que tipo de legado? O sequestrador interrompeu, com uma risada. Vão descobrir tudo isso muito em breve. E você, meu caro? Ele apontou para Arthur. Tem uma escolha a fazer. Traga aquele que é mais importante para você, ou vai ter que lidar com as consequências. A tensão estava em alta. O silêncio perturbador quebrado apenas pelo apressar da respiração de Nico. Arthur queria gritar, implorar, mas a realidade o sufocava. O que mais Lorena escondia? O que estava realmente acontecendo? Ele encarou aqueles homens, o instinto empurrando para reagir. Eu não vou deixar você levar o Nico, Arthur gritou, a voz ressoando na sala. Ele avançou, mas as armas se levantaram, e a adrenalina invadiu seu corpo. Mas o que precisa ser feito para proteger ele? Escute bem, disse o líder, levantando a mão. Ou você entrega o menino, ou então as coisas ficam muito mais complicadas. Você mesma pode. Experimentar as consequências. Mais uma palavra e bem, você vai desejar nunca ter se metido nisso. Ele olhou seriamente para Lorena, o que a fez murchar um pouco,
como se tivesse ficado sem respirador. Não, não, por favor. Nico chorava. Arthur, não. O medo dele era palpável e o coração de Arthur parecia se partir. Calma, garoto, Arthur disse com uma voz que só tentava ser tranquilizadora. Mas ele estava em conflito. O que ele tinha que fazer? Ele olhou nos olhos de Lorena e um pensamento sinistro atravessou sua mente. Ela poderia estar envolvida nisso, mais do que ele sabia. Que legado é esse, Lorena? Ele murmurou, sua voz um sussurro apunhalante. O que mais você não me contou? Lorena hesitava. As lágrimas escorriam pelo rosto. Queria que o passado se intrometesse. Mas o que seria esse passado? Antes que pudesse continuar, o líder do grupo apontou a arma para Lorena. O mundo ao redor parecia parar. Chega de joguinhos. A conta vai ser paga. O que escolhe, Arthur? A vida do menino ou a da mulher que você ama? O coração dele disparou. Era uma escolha impossível. O que poderia fazer? A verdade se revelava. Um labirinto tortuoso de mentiras, do qual não podia escapar facilmente. Qualquer decisão que ele tomasse poderia mudar tudo. Enquanto seu mundo girava, uma ideia desesperada cruzou sua mente. Uma última tentativa de mudança. Mas o que mais havia nos segredos de Lorena? E quem era realmente Renato? Mentiras interligadas. A própria essência de seu ser agora dependia dessas respostas. E a pressão aumentava. Lorena, se há mais que você não sabe, agora é a hora. Arthur gritou. Um grito rouco que cortou o ar, não só pela urgência, mas pela necessidade de descobrir a verdade antes que tudo fosse perdido. Uma verdade que poderia sacrificar a mulher que ele amava. Ou não. O que estava realmente em jogo. A noite estava prestes a se tornar um verdadeiro inferno, e Arthur agora estava prestes a descobrir que até mesmo as melhores intenções poderiam se transformar em armadilhas fatais. Arthur encarou Lorena, o coração disparando. O que mais ela escondia? A tensão entre eles era como uma corda prestes a quebrar, mas antes que ele pudesse perguntar mais, o telefone vibrou na mesa novamente. Ele pegou rapidamente e encarou a tela. Era um vídeo. Se você quer ver o garoto de volta, preste atenção. A imagem se apagou e uma nova começou a girar na tela. Eram tomadas de um armazém, cheio de relíquias e objetos desgastados. No fundo, Nico estava amarrado a uma cadeira, com os olhos arregalados de medo. Arthur, por favor, me ajuda! O grito do menino fez o peito dele apertar. Porém, a voz do sequestrador interrompeu. Nico se acha muito esperto, mas ele não sabe que a verdadeira traição vem de quem está perto de você. 3 anos atrás, ele destruiu algo muito valioso para nós. Tem que me trazer a verdade sobre ele. Arthur franziu a testa, confuso. O que Nico tinha a ver com isso? A voz do homem era fria como um gélido aviso. Mas o que mais o chocou foi a expressão no rosto de Lorena. Ela estava pálida, quase em choque. Algo dentro dela estremeceu. Lorena, o que você sabe? Arthur quase gritou, a frustração crescendo. Ele se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Era hora de descobrir. A namorada hesitou, mordeu o lábio e olhou para o chão. Arthur, não é simples. Eu só soube a verdade sobre o passado dele há pouco tempo, e não queria que você soubesse. Ela quase sussurrou. Que verdade? Ele a pressionou, a respiração rápida. O telefone continuava vibrando, mas a realidade deles agora parecia mais urgente. Cada segundo contava. Ele, Nico, não é apenas um menino de rua. Ele é o filho de Renato, seu pai biológico. As palavras saíram como um balde de água fria, e o mundo de Arthur parou. O filho que foi dado como desaparecido. Arthur ficou em silêncio, a mente tentando processar a avalanche de informações.
a conexão com seu passado, a razão para a dor que se entalava entre eles. Tudo o que acreditava estar construindo estava desmoronando à sua volta. Como você sabe disso? O que mais? Está ocultando? Bateu a mão na mesa. Eu li alguns documentos antigos, coisas da família, gente próxima, e então descobri que Renato tinha um filho em uma relação que todos queriam esquecer. Quando ele morreu, Nico ficou sem proteção e agora alguém está buscando por ele. Não consigo explicar tudo, mas há muito mais do que você imagina. O olhar de Lorena parecia uma mistura de culpa e urgência. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Se tudo isso fosse verdade, ele havia sido puxado para um jogo que nunca quis ser parte. O fato de que Lorena tivesse escondido isso dele se tornava cada vez mais doloroso. Você sabia e não me contou? Por que não me avisou antes? A voz dele tremia, as emoções borbulhando. A expressão de Lorena mudou, como se ela estivesse diante de um precipício. Eu tinha medo de te perder. Mas agora, isso pode afetar nossa vida. O sequestrador, ele não está apenas atrás de Nico. Ele pode vir atrás de você também. Eu não posso deixar que isso aconteça. A urgência em seu tom era palpável, mas algo a mais foi acidentalmente revelado, como uma sombra atravessando a luz. O que mais você sabe? Nesse exato momento, o telefone apitou uma última vez. Arthur olhou e viu uma nova mensagem que entrelaçava verdades e mentiras. Amanhã nós sabemos o que fazer. Traga o garoto e entre no nosso plano, ou será você quem pagará o preço. Mas então, a luz da sala começou a piscar. Uma pressão estranha deixava o ar pesado. Um som distante começou a aumentar. Um ruído que parecia vindo de dentro da casa. Arthur e Lorena pararam, a adrenalina subindo. Arthur, o que é isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Um estalo alto soou, quase como se uma porta tivesse sido arrombada. Antes que Arthur pudesse responder, a porta da sala se abriu com força, e um grupo de homens armados entrou, rosto coberto, e um deles segurava Nico, claramente assustado. O rapaz ficou paralisado ao vê-los. O coração de Arthur parou. Tudo parecia uma tempestade. Soltem ele! Arthur gritou, mas as armas apontadas para eles o calaram. Você, Arthur Vasconcelos, tem uma dívida para pagar. A voz do líder dos sequestradores era profunda e controlada. E sua namorada, ela foi uma surpresa que não esperávamos. Você nunca deveria ter se envolvido com ela. Lorena ficou sem palavras, um olhar horrorizado estampado no rosto. Mas o choque não acabou ali. Diga a ele, Lorena. Diga a verdade. O sequestrador virou-se para ela, e Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. O olhar de Lorena se transformou. Em vez de medo, havia uma determinação, como se ela estivesse finalmente pronta para revelar tudo. Arthur, eu sou mais do que você pensa. Eu sou filha de Renato. As palavras dela cortaram o ar. A revelação ecoou em sua mente. Lorena era irmã de Nico. O que isso significava para ele? Em um instante, a dinâmica entre eles mudou. Arthur não só tinha que salvar Nico, mas agora ele tinha que entender que a mulher que amava era parte de tudo isso. Meus Deus, o que você quer dizer? Ele ficou paralisado, as peças de um quebra-cabeça horrível caindo. Nós temos um legado, Arthur, e não é só sobre o que Renato fez ou deixou. É sobre a verdade que todos esconderam e que você precisa saber para garantir o futuro de Nico. Arthur mal conseguia processar a confusão. Os sequestradores não. Estavam ali apenas para Nico. Eles estavam atrás de uma verdade muito maior. E talvez ali
No meio do caos e das armas estava a chave para salvar a vida de todos. O tempo estava se esgotando, e atrás daquelas revelações havia uma sensação sombria de que não poderia haver saída. O que mais estava escondido? A noite estava prestes a se tornar um verdadeiro inferno, e Arthur se viu em uma corrida contra o tempo, não apenas para salvar Nico, mas para descobrir se o que ele pensava ser amor, de fato era uma armadilha mortal. Justo quando Arthur estava prestes a perguntar mais, um tiro ressoou no ar. Era tão repentino que fez todos naquele espaço congelarem. O impacto, o estalo metálico, cortou a tensão como uma faca. A bala atingiu o aquário atrás deles, quebrando o vidro e espalhando água e peixes vivos sobre o chão. Um deles voou em direção a Lorena, como um sinal de que algo muito guiará novamente. Nesse momento caótico, algo no olhar de Nico mudou. Um brilho nada bom. Ele lançou um olhar intenso para o sequestrador, que parecia entender mais do que deveria. "Vocês não sabem o que estão fazendo", o garoto gritou. "A verdade nunca ficará oculta, nunca." As palavras de Nico reverberaram como um eco sobrenatural. O grupo de sequestradores hesitou. Um segundo de fraqueza, que era tudo o que Arthur precisava. Ele lançou-se para a frente, empurrando Lorena atrás de si. "Vamos, agora!" ele gritou. Desesperadamente eles se moviam em direção à saída, quando os olhos de Lorena se arregalaram. "Arthur, não! Espera! O que você está fazendo?" O terror transparecia em sua voz, mas Arthur não tinha tempo para explicar. O grupo estava começando a se recuperar. Ele sentiu como se estivesse puxando Lorena e Nico para fora de um pesadelo. Mas o que estava se formando atrás deles era muito mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Os sequestradores começaram a retirar as máscaras. Quando a identidade deles se revelou, um deles, um homem de meia idade, olhou para Arthur com um sorriso dissimulado. "Surpresa, Arthur. Achou que era apenas um sequestro? Não é tão simples assim. O que estamos fazendo é apenas o começo. O legado de Renato é mais forte do que qualquer um de nós." O queixo de Arthur caiu. Os homens atrás dele não eram estranhos. Eles eram membros de uma poderosa máfia que ele pensava ter deixado para trás. E agora, a linha que separava o passado dele do presente estava prestes a ser rasgada. "Ele veio atrás de você. Veio atrás da sua luz e também da escuridão. E confia. Em nós, você ainda não viu o pior." As palavras foram como um choque elétrico. Arthur olhou para Nico e Lorena. O que mais estava em jogo? Ali, no meio da crise, outra verdade se desdobrava. Uma batalha interna que envolveria muito mais do que apenas sua própria vida. Era o verdadeiro começo do pesadelo. E a verdade estava se acumulando, prestes a explodir. Arthur encarou Lorena, o coração disparando. Em um único instante, tudo o que ele pensava saber desmoronou como um castelo de cartas. Os olhos dela estavam fixos nos sequestradores, cheios de um medo que ele nunca tinha visto antes. A tensão na sala era palpável, e o líder dos sequestradores sorriu com um prazer maligno que fazia o estômago de Arthur revirar. "A dívida é maior do que você imagina." Nico gritou desesperado, suas palavras cortando o ar. "Eu não sou uma chave. Não sou nada disso." Ele se contorceu, mas o homem que o segurava apertou a mão em torno de seu braço, como se soubesse que cada compasso de movimento poderia ser a diferença entre a vida e a morte. "Cale a boca, garoto!" o líder gritou.
irritado. Mas os olhos de Nico não se desviaram. Havia uma determinação ali, uma faísca. Não somos apenas objetos para vocês, Nico desafiou, e enquanto todos na sala congelavam, algo mudou. Uma onda de raiva alimentada por um desespero profundo pulsou através de Arthur. O medo que ele sentia por Nico se transformou em uma proteção irrefreável. Se você quer saber de uma verdade que não esperava, a verdade é a última coisa que vai destruir vocês. As palavras de Nico foram como um golpe no queixo. Um silêncio profundo caiu enquanto o homem que o segurava pareceu hesitar. Ah, mas você não sabe com quem está lidando, garoto, disse o sequestrador, apenas para ser interrompido por um som descomunal que parecia vir de fora. A porta se estremeceu e um estalo seco ecoou antes que ela fosse arrombada. Arthur virou-se com um sobressalto e, para seu horror, viu a figura de um homem alto e encapuzado se projetar na abertura. Zé! O grito de Lorena foi involuntário, mas ele disse tudo. A figura era conhecida. Lorena, disse o homem, sua voz grave e sombria. Eu vim buscar o que é meu. Arthur ficou perdido. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ele não conseguia acompanhar. Uma fração de segundo depois, os sequestradores estavam tão surpresos quanto ele. Zé era um antigo aliado do pai deles, envolvido em toda uma teia de corrupção e crime. O que ele queria? Antes que qualquer um pudesse reagir, Zé sacou uma arma, revelando o que parecia ser uma arma laser. Um brilho futurista envolvendo a ponta. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia suspenso. Tire suas mãos de meu filho! Ele não estava falando de Nico. Ele se referia a Arthur. Espera, o quê? Seu filho? Arthur mal conseguia entender a avalanche de informações. Era um impacto que o fazia querer gritar. Você não pode estar falando sério. Ele olhou para Lorena, esperando respostas. Mas o medo em seus olhos dizia para ele calar a boca. Sim, Lorena, você precisa entender. O que eles querem de Nico está ligado a você. Não sou apenas o que você sempre pensou. Zé insistiu. A arma ainda em riste. Ele se virou para o grupo de sequestradores. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele pode causar devastação se não for protegido. No fundo da sala, o rosto de Nico se iluminou com confusão, luz e compreensão. Pai, ele conseguiu murmurar, o som ecoando como o estalo de um relâmpago. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma carga emocional que quase podia ser tocada. A verdade desmoronava ainda mais, e o que antes parecia um simples sequestro, agora era uma tempestade de segredos. Lorena olhou para Arthur, a boca aberta, em choque. O caos se aproximou, e Arthur sentiu uma onda de impotência e desespero invadindo seu peito. Então, tudo isso era por causa de uma família secreta? Bilhões de sentimentos transbordaram. Raiva, dor, traição e uma esperança tênue. Arthur sabia que, independentemente de quem eram os sequestradores ou de qual era o legado, agora tudo estava entrelaçado. Você não pode fazer isso, Arthur gritou, desafiando toda a situação que parecia desmoronar ao seu redor. O que mais estava em jogo? Ele olhou nos olhos de Lorena, esperando um sinal. Contudo, a expressão dela era de pânico. No fundo, ele sentiu que tudo o que ele acreditava, sua própria identidade, estava em jogo. O que mais iria se revelar naquela noite? E a luta por Nico se tornaria apenas uma fração de um legado muito maior e mais perturbador do que ele jamais imaginou. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Zé, decidido a proteger o que era dele, fez um movimento abrupto,
E, em meio ao caos que se instaurava, a única certeza era de que a batalha estava apenas começando. Arthur estava prestes a questionar tudo o que sabia. O silêncio na sala se tornara opressivo, enquanto Zé mantinha a arma apontada, a tensão pairando no ar. Nico, ainda preso, tinha os olhos arregalados, agitação e confusão cruzando seu rosto. Lorena, exaurida e visivelmente abalada, finalmente parecia pronta para revelar mais. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um som alto e estromboso ecoou do lado de fora, como o barulho de um carro batendo. Todos se viraram na direção do ruído. Que? Arthur mal terminou a frase antes que a porta se abrisse com força e uma figura encapuzada invadisse a sala. Era alta e impetuosa. Sua presença logo impôs respeito. A máscara cobria o rosto, mas a postura era clara. Ali estava alguém que sabia o que queria. O homem se dirigiu diretamente a Zé. O que você está fazendo aqui, Zé? Por que otimizou o seu plano sem me avisar? A voz era profunda e cortante, como metal se esfregando. Arthur sentiu o coração disparar. A surpresa não estava apenas na chegada inesperada. Havia um reconhecimento no ar. Algo que todos ali pareciam entender, exceto ele. Quem é você? Arthur perguntou, a voz soando mais firme do que se sentia. A figura tirou lentamente a máscara, e o rosto que apareceu fez o mundo de Arthur desabar. Era Theo, seu irmão, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás, que todos juravam que estava morto. Surpresas não param de chegar, né? Theo disse com um sorriso distante, como se nada daquelas circunstâncias fosse mais do que uma grande diversão para ele. O choque foi como se Arthur recebesse uma pancada no estômago. Theo, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro incrédulo. Ele queria entender, mas a situação já estava em um nível tão alto de tensão que cada palavra soava como um clamor dos céus. Arthur, acredite ou não, você precisa entender. Isso tudo faz parte de algo muito maior. A família, o legado. O que está em jogo aqui? A expressão de Theo se transformou em seriedade, e Arthur sentiu uma onda de confusão e traição. Você está do lado errado, irmão. Você não faz ideia do que está acontecendo. Do lado errado? Arthur reagiu, os olhos lançando chamas. Como você pode dizer isso? Você desapareceu, Theo. E agora aparece assim, em meio a toda essa bagunça? Eu não desapareci, Arthur. Fui forçado a ficar longe. O que eles queriam de mim era muito mais do que você pode imaginar. E agora, o que queriam está diante de nós. Os olhos de Theo brilhavam, com uma intensidade que Arthur não conseguia decifrar. Nico berrou de medo. Por favor, me tirem daqui! A urgência na voz dele era esmagadora. Cada palavra era um apelo, e Arthur sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Cala a boca! Gritou o sequestrador, preparando-se para avançar. Mas rapidamente os homens armados que estavam ao redor pareciam hesitar. A presença de Theo mudara a atmosfera. Eles trocavam olhares, como se estivessem esperando um sinal. Mas de quem? Vocês não sabem o que estão fazendo, Theo continuou, sua voz profunda como o som de um trovão. O menino é mais valioso do que pensam. Ele é a chave. E se algo acontecer com ele, vocês nunca vão descobrir os segredos que tentam controlar. Arthur mal podia acreditar. Como você pode? O que você sabe sobre isso? Sua voz falhava. A adrenalina corria em seu corpo. Os braços de Lorena tremiam enquanto ela tentava processar a nova revelação. Theo, isso não pode ser real. Ela estava paralisada. A realidade se desdobrava ao seu redor. Se vocês não se unirem, o que está acontecendo se tornará um pesadelo ainda maior, Theo falou.
Silenciosamente, sua voz carregava uma urgência que ressoava na sala. Ele se virou para o líder dos sequestradores. Larguem o menino ou enfrentarão consequências. O líder riu, mas o som estava carregado de desespero. E o que você pode fazer? Você não é o que costumava ser, Tel. Estamos prontos para qualquer coisa. Eles não tiravam os olhos do homem encapuzado. Agora seu poder parecia duvidoso. Foi então que Arthur percebeu. A verdadeira batalha não era apenas pela vida de Nico, mas por tudo que o passado deles havia escondido. O peso dos segredos, das promessas e das traições começou a se acumular. E enquanto o clima se tornava mais instável, a reviravolta radical que estava prestes a acontecer poderia finalmente revelar a verdade que deveria permanecer oculta. Então o que vai ser? Tel perguntou, enquanto a tensão enchia o ar. E naquele momento, Arthur percebeu que a noite estava longe de acabar. Como se um novo jogo estivesse começando, e a sua vida nunca mais seria a mesma. Arthur encarou Tel, sua mente uma tempestade. O peso da revelação que acabara de ouvir o deixava tonto. Como assim Tel estava ali vivo? A sala parecia girar, e o tempo se arrastava enquanto ele tentava processar tudo. Nico tremia. A desconfiança nas suas feições denunciava que ele não estava tão certo sobre as intenções do homem que até então era seu salvador. Vocês não têm ideia do que está realmente acontecendo, Tel afirmou, a voz tensa. Eu estou aqui para ajudar, mas vocês precisam confiar em mim. O líder dos sequestradores franziu a testa, confuso, mas logo se impôs. Essa é uma jogada interessante, mas não vamos cair na sua lábia, Tel. Havia mais certeza na voz dele do que Arthur. Gostaria de ver. Um silêncio cortante pairou no ar. Você não precisa fazer isso. Arthur tentou apelar, mas a urgência deixava sua fala trêmula. Nico é só um menino. Um menino? Se você só soubesse do que ele é capaz. A frase do sequestrador foi interrompida repentinamente por um grito. O barulho era difícil de descrever. Parecia uma explosão. A batida na porta fez todos pularem. As luzes da sala começaram a piscar e, em um instante, a porta arrombada se abriu com tanta força que a madeira estremeceu. Um grupo de homens mascarados invadiu o espaço, armados e ameaçadores. O caos se instalou novamente. Cadê ele? Um dos homens gritou, seus olhos varrendo a sala em busca de resposta. A hora está acabando. Arthur olhou de relance para Lorena. Ela estava pálida, um misto de medo e determinação. Então a mente dele funcionou como um relâmpago. O que quer que estivesse prestes a ser liberado naquela sala, ele não poderia deixar que acontecesse. Ele precisava agir. E rápido. Fiquem longe, Tel gritou levantando a arma. Mas os novos sequestradores pareciam mais determinados. No desespero, Lorena se lançou para a frente. Por favor, é uma confusão. O que vocês querem? Tem que levar ele. O que mais estamos esperando? O homem grunhiu, apontando para Nico. O menino estava paralisado, os olhos tão arregalados de terror que Arthur sentiu seu coração ser dilacerado. Você não vai levar meu irmão, Tel gritou. E isso ecoou como uma bomba na sala. O silêncio que se seguiu fez o mundo parar. Irmão? Isso era a última coisa que Arthur esperava ouvir. O sequestrador que comandava a nova investida olhou para Tel com um olhar de incredulidade. O que você disse? Uma tensão estonteante tomou conta da sala. Olhares se cruzaram. Os semblantes se tornaram confusos e desconfiados. Você tá de brincadeira? O líder dos sequestradores riu sarcasticamente.
mas só até perceber a seriedade no rosto de Theo. Ele estava definido e a revelação trouxe um novo nível de peso à conversa. A verdade é que ele é meu irmão também, Theo declarou, seu olhar atravessando o espaço como se quisesse desafiar todo o grupo. As palavras eram venenosas, liberando uma tensão que se arrastou na sala como um fardo inevitável. E se algo acontecer com ele, você vai pagar. Você está mentindo, o líder disse, o olhar furioso nas linhas do rosto. Mas era como se uma bomba tivesse sido lançada. Arthur sentiu as engrenagens da verdade começarem a se mover em sua mente. Como isso podia ser? O que mais ele não sabia sobre sua própria família? A atmosfera estava ondulando, e os sequestradores começaram a ficar nervosos, trocando olhares. A revelação atingiu cada um deles, e Arthur soube que as cartas com as quais jogavam começaram a mudar. Nesse emaranhado de sentimentos e revelações, a verdade cobrava seu preço. Lorena tremia ao lado dele, e Arthur podia sentir o perfume de medo que emanava dela. Theo, por favor, não! Ele sussurrou, a ideia de perder mais pessoas amadas, fazendo seu coração afundar em desesperança. Ele olhou para Nico, cada vez mais desesperado. Nesse meio tempo, o líder dos sequestradores finalmente decidiu agir, com um movimento rápido e violento, mirando a arma em direção a Nico. Chega de joguinhos. Vou levar o garoto, para garantir que a verdade venha à tona. Um grito ecoou pela sala, enquanto uma descarga elétrica parecia atravessar o corpo de Arthur. Ele fez um movimento instintivo, corpo repleto de adrenalina, mas, antes que pudesse tomar qualquer atitude, um tiro disparou. Não era uma arma comum. O som era diferente, quase como um estouro abafado. E então, o mundo virou de cabeça para baixo. O impacto criminoso e um grito afogado foram ouvidos enquanto um dos homens armados caiu, um atirador surgindo do grupo de Theo, se revelando como uma peça nova no tabuleiro. Ele tinha uma expressão séria, uma correria na parte de trás da sala. Rápido, vamos sair daqui! O atirador disse, as palavras parecendo cortar o ar. Theo virou-se. O que você está fazendo? A confusão reinava de novo, e Arthur sentiu um peso na garganta. Agora não é a hora para explicações, o atirador respondeu, puxando Theo para trás. Eu sabia que você ia se meter em problemas. O pânico tomou conta novamente, enquanto o sussurro de uma nova traição pairava no ar. Arthur sentiu que as linhas entre confiança e desconfiança não eram claras. Ele precisava proteger Nico de tudo. Nada poderia interromper aquele momento. E enquanto o caos flutuava na sala, um pensamento perturbador emergiu na mente de Arthur. Tudo havia mudado. Agora, entre irmãos e segredos, ele se via no meio de um jogo muito mais profundo do que havia imaginado. O que estava prestes a ser revelado? O que mais estava escondido nas sombras dessa história? A tensão na sala explodiu em uma enxurrada de emoções. Arthur sentiu seu coração disparar enquanto olhava para Theo. O quê? Ele estava lá, em carne e osso, e agora, como um verdadeiro milagre ou maldição, a revelação de que Nico era seu irmão sacudia as fundações de tudo o que ele sabia. Mas antes que ele pudesse digerir a nova realidade, uma série de gritos cortou-o. Ah, o que você fez? Um dos sequestradores gritou, enquanto olhava incrédulo para sua equipe, agora hesitante. O caos se espalhou. Os homens armados começaram a se movimentar nervosamente. Arthur agarrava Nico, apertando-o ao seu lado, enquanto Lorena aparentava estar em choque. Saia da frente!
Theo gritou, puxando Arthur e Nico para trás, preparando-se para a batalha que todos sabiam que estava prestes a começar. A adrenalina inundava o ambiente e o tempo parecia dilatar. Cada instante era uma eternidade. O sequestrador, frustração marcando seu rosto, começou a apontar a arma mais uma vez. Vocês não entendem o que está em jogo. Não podem sair vivos daqui. Suas palavras eram carregadas de uma raiva descontrolada, mas no fundo havia um toque de medo. Foi então que o som de sirenes se aproximou. Arthur sabia que a polícia estava a caminho, mas não era garantia de segurança. Para eles, aquele era um confronto entre vidas e legados quebrados. Vamos rápido! Arthur gritou e a equipe se moveu em sincronia, cada um lutando contra a própria história enquanto buscavam a saída. Theo balançou a cabeça. Não podemos sair assim. Eles vão atrás de nós. Precisamos terminar isso agora. As palavras dele ecoaram forte. A decisão de lutar ou fugir pulsava entre eles como um segundo coração. É a nossa única chance, disse Lorena, segurando a mão de Nico. Precisamos enfrentar isso juntos. A determinação em sua voz fez Arthur sentir uma nova onda de esperança. Com coragem, ele se virou para Theo. Está bem. O que fazemos agora? Um gesto instintivo de Theo o fez entender que era a hora. Precisamos fazer com que eles revelem a verdade. Ele olhou de forma desafiadora para o grupo dos sequestradores. O que querem realmente de nós? A voz dele cortou a sala como uma lâmina. O líder dos sequestradores hesitou e, por um segundo, Arthur viu medo em seus olhos. Não vão conseguir nos intimidar, seus idiotas. Mas a pressão estava clara. Finalmente, sem outra escolha, eles começaram a recuar, como se estivessem perdendo a confiança. Isso é apenas o começo. O líder gritou enquanto recuava, e com um grito quase animal, fez um movimento para fugir. Mas os novos guerreiros montavam guarda à porta. Fogos de artifício de confusões pairavam sobre eles, mas a determinação de Arthur era uma chama na escuridão. Nesse momento crítico, Nico olhou para seu irmão e falou com um tom surpreendentemente calmo. A verdade é mais forte que o medo. O garoto, em meio a tanto caos, tornou-se um símbolo de resistência. Era hora de desmascarar os segredos e descobrir a verdade que os unia. Quando a polícia invadiu o local, um alívio percorreu o corpo de Arthur. Cada polícia que entrava realizava a parte deles, e a situação se tornava cada vez mais controlada. Balanços entre medo e esperança que dançavam no ar. Conforme as coisas se acalmavam e os sequestradores eram levados pelas autoridades, Arthur, Lorena e Nico conseguiram finalmente respirar. O peso dos segredos vai embora, mas não sem deixar marcas. O passado ainda estava ali, mas havia um futuro que eles iriam construir juntos, agora mais fortes e mais unidos. Na saída, Arthur parou e olhou para Theo. Prometemos nunca mais nos perder, certo? Um sorriso frágil brotou no rosto do irmão. Certo, e é hora de começarmos a entender quem exatamente somos. O olhar dele se cruzou, e pela primeira vez havia um entendimento profundo, circuitos de emoção, e quando olhou para Lorena e Nico, Arthur percebeu que apesar de tudo, tudo tinha seu propósito. Vamos para casa, sussurrou, e juntos seguiram para um novo começo. E assim terminava uma noite maluca, mas a vida continuava. Ame os seus, proteja quem é importante, e nunca subestime o poder da verdade. Mas e você? O que acontece com os segredos ainda não revelados? Uma nova jornada começa. Agora, a única coisa que realmente importa é: você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que faz tudo isso aqui acontecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.